Olá pessoal, então vamos falar um pouco sobre a primeira questão. A primeira questão ela fala assim: após estudar a terceira lei de Newton, o estudante concluiu que um cavalo, ao tentar puxar uma carroça, não deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força sobre a carroça e vice-versa. A respeito dessa observação, marque qual é a alternativa correta. A alternativa correta seria a letra D, porque a terceira lei de Newton ela assume que forças de ação e reação possuem o mesmo valor, mas atuam em corpos diferentes, portanto não haverá equilíbrio e o movimento será possível. A segunda questão, ela fala a respeito da terceira lei de Newton também, né? Ele quer que você marque qual é a alternativa correta. A alternativa correta é a letra E. A alternativa A, ela está errada, porque os pares de ação e reação podem ser formados por forças de contato, em que há interação direta entre os dois corpos, quanto por forças de campo, em que há interação à distância entre dois corpos. A letra B está errada porque as forças de ação e reação não se anulam, pois atuam em corpos diferentes. A letra C ela também está errada porque a força normal e a força peso elas atuam sobre o mesmo corpo, por isso não constituem um par de ação e reação. Já a letra D ela está errada também porque as forças de ação e reação sempre atuam nos corpos diferentes. A correta seria a letra E, exatamente porque haverá um equilíbrio quando as forças que atuam no mesmo corpo possuírem mesma intensidade e sentidos opostos. Esse não é o caso da terceira lei de Newton, pois nessa lei as forças atuam em corpos diferentes. A terceira questão ela pede para você analisar as leis de Newton, né? E a gente pode concluir corretamente que, ou seja, ele pede novamente para você analisar e verificar qual é a alternativa correta. Bom, a letra A ela vai estar errada se o movimento, já que ele diz assim, se o movimento é uniforme, não há aceleração e consequentemente não há aplicação de força. A letra B ela também está errada porque não há um referencial inercial absoluto. A letra C ela está errada também porque a força normal e a força peso elas atuam sobre o mesmo corpo, por isso não constitui um par de ação e reação. A correta é a letra D, já que existe uma força de aceleração e porque existe atuação de forças resultantes sobre o corpo. A letra E, só para dizer cargo de consciência, ela é errada porque não existe força centrífuga. A tendência dos corpos se saírem de forma tangente às suas trajetórias circulares é consequência da inércia. Quarta questão, ela perguntava para você por que, segundo a terceira lei de Newton, não seria possível utilizar uma aeronave dotada de hélices no espaço. A resposta é porque para que uma aeronave dotada de hélice funcione, ela precisa de ar, e no espaço não há ar. O espaço é composto principalmente por vácuo, né? Então, para que a aeronave seja impulsionada para frente, de acordo com a terceira lei de Newton, é necessário que o ar seja empurrado para as hélices e as hélices, consequentemente, empurram esse ar para trás, jogando a aeronave para frente. Tá? Então, basicamente é isso. No espaço você não vai ter o ar para fazer essa situação, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Agora fiquem com a resolução da oitava atividade. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos agora resolver a atividade número 8, tá? Sou o professor Jussando Paiva, para quem não lembra. A primeira questão ela fala o seguinte: um bloco de massa 20 kg é puxado horizontalmente por um barbante. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal de apoio é de 0,25. Adota-se a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, sabendo que o bloco tem aceleração de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Concluímos que a força de tração do barbante tem intensidade igual a... Como nós vamos fazer isso? Primeiramente, como qualquer questão contextualizada, nós vamos ter que tirar os dados, tá? Nós temos aí a massa de 20 kg, o coeficiente igual a 0,25, a gravidade nós sabemos que é 10 metros por segundo ao quadrado e a nossa aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. O que nós iremos fazer para iniciar essa conta? Primeiro, nós temos que ter em mente que qualquer força resultante ela é resultado, como ela mesmo diz,
de duas forças. Então você tem que identificar para que lado essas forças estão indo. Se elas estiverem indo para o mesmo lado, essas forças elas vão somar. Se essas forças estiverem indo para lados diferentes, elas vão subtrair, que é o nosso caso aí. Nós vamos ter uma força de tração, que é da corda puxando o bloco, certo? E para trás você vai ter a força de atrito, que é a força contrária a essa força de tração, tá? Então, como elas são forças opostas, para que você descubra quem é a força resultante, você vai subtrair uma da outra. Nós sabemos que qualquer força ela é massa vezes aceleração. Então você vai pegar essa força resultante e vai desmembrar ela em massa vezes aceleração. A nossa tração, que é o que nós queremos descobrir, vai continuar sendo a letra T, e a nossa força de atrito, por enquanto nós não vamos mexer com ela. A nossa massa ela é 20 e a nossa aceleração é 2. E no lugar de força atrito, eu vou colocar a fórmula de força atrito, que seria a normal vezes o coeficiente de atrito. Vamos segurar um pouquinho essa fórmula. A normal, ela vai ser o próprio peso do bloco, tá? Como ele está agindo na horizontal, sempre o objeto se movendo na horizontal, você vai ter que igualar a normal ao peso, tá? Então a minha normal é igual ao peso. Para calcular peso, massa vezes gravidade. A minha normal é 20 vezes 10, certo? E 20 vezes 10 eu vou ter 200 newtons. Esse valor eu vou substituir na normal. 20 vezes 2 é igual a tração menos 200, que é o valor da normal, vezes 0,25, que é o meu coeficiente de atrito. 20 vezes 2 vai dar 40, 200 vezes 0,25 vai dar 50, vou ter 40 igual a T menos 50. Esse menos 50 vai passar para o outro lado em forma de soma, para poder deixar a tração sozinha. Eu vou ter tração igual aos 40, que já estavam do outro lado, mais os 50. E 40 mais 50 é igual a 90. Então a minha tração aí ela vai ser de 90. Logo, minha resposta correta é a letra E. A segunda questão fala sobre um bloco de massa de 3 kg. Ele está em movimento em aceleração constante na superfície de uma mesa. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é de 0,4, calcule a força de atrito entre os dois. A gente tem que considerar a gravidade aí sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Tirando os dados novamente, nós vamos ter a massa de 3 kg. O coeficiente de atrito vai ser 0,4. A nossa gravidade vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, se eu quero calcular a força de atrito, é normal vezes o coeficiente. A minha normal, como eu te falei, ele está na horizontal, esse movimento. Então, a normal é igual ao próprio peso. Então, para calcular o peso, massa vezes gravidade. A normal vai ser a massa vezes a gravidade. Então, eu vou trocar essa... Você tem duas opções, tá bom? Você pode fazer essa conta separada e descobrir logo o valor da normal e substituir na fórmula da força de atrito, ou fazer que nem eu fiz. No lugar da normal eu coloquei massa vezes gravidade, tá? Substituindo os valores eu vou ter 3 no lugar da massa, 10 no lugar da gravidade e 0,4 no lugar do coeficiente. Multiplicando esses três valores eu vou ter uma força de atrito igual a 12 newtons. A terceira questão fala o seguinte: o tiro com arco é um esporte olímpico desde a realização da segunda Olimpíada de Paris, no ano de 1900. O arco é um dispositivo que converte energia potencial elástica, armazenando quando a corda do arco é tensionada, em energia cinética, que é transferida para a flecha. Em um experimento, medimos a força F necessária para tensionar o arco até uma certa distância x, obtendo os seguintes valores. Aí eu tenho uma tabela onde eu tenho as forças em newtons, distância da mola em centímetros. O valor e a unidade da constante elástica do arco são... Bom, como é que a gente vai fazer para calcular isso aí? A força elástica, ele é o coeficiente elástico vezes o deslocamento. Eu vou pegar o primeiro valor, que é o 160, e vou substituir na força elástica, e pegar o deslocamento, que é 10, que é o equivalente a ele, e colocar lá no x de deslocamento para poder descobrir qual é a constante elástica. Para isso,
eu vou retirar o 0,1 que está multiplicando a constante e passar para o outro lado dividindo 160. Ao dividir 160 por 0,1, eu vou ter um valor equivalente de 1.600 newtons por metro, né? Só que se você observar, nenhum dos valores se aproxima desse. A letra A, ela fala 16 metros por newton. Só que a gente sabe que a ordem correta é newton por metro. Então, tu já pode descartar de cara a letra A. A letra B, que é a mais parecida, está 1,6. K, que significa quilo, newton por metro. O que vai acontecer aí? Esses 1.600, para ficar parecido com 0,6, é porque cada quilo equivale a 1.000. Então, para eu sumir com esses 1.600, eu vou pegar e dividir por 1.000, tá? Então, toda vez que aparece essa letrinha K, significa que o valor da tua resposta ela foi dividida por 1.000. Então, 1.600 dividido por 1.000 vai dar 1,6 quilo newton por metro, tá? A alternativa correta é a letra B. Na quarta questão, uma mola está suspensa verticalmente próxima à superfície terrestre, onde a aceleração da gravidade pode ser adotada como 10 metros por segundo ao quadrado. Na extremidade livre da mola é colocada uma cestinha de massa desprezível, que será preenchida com bolinhas de gude, de 15 gramas cada. Gravem aí essa situação, 15 gramas cada bolinha, ela vai ser muito útil no final. Ao acrescentar bolinhas à cesta, verifica-se que a mola sofre uma elongação proporcional ao peso aplicado. Sabendo-se que a mola tem uma constante elástica de 9 Nm por metro, quantas bolinhas devem ser acrescentadas à cesta para que a mola estique exatamente 5 cm? Bom, força elástica é igual a constante elástica vezes o deslocamento. Nós vamos ter também o peso igual a massa vezes a gravidade, certo? Para que eu consiga descobrir quantas bolinhas devem ser acrescentadas à cesta, e eu sabendo que essa mola está na vertical, eu vou ter que trabalhar aí com o peso. Então o que eu vou fazer? A mola ela estica de acordo com o peso, certo? Então ela vai sendo esticada para baixo. Então você vai ter que dizer aí que no caso a tua força elástica ela é igual ao teu peso. Então você vai ter que igualar essas duas fórmulas. Você vai dizer que a força elástica é igual ao peso. E no lugar de cada letrinha dessa, você vai colocar como você faz, qual é a fórmula que você utiliza para cada uma delas. Para a força elástica eu sei que é K vezes X, e para o peso eu sei que é M vezes G. Então eu vou colocar no lugar de cada uma delas, ó. K vezes X para a força elástica, M vezes G para o peso. Para que eu consiga descobrir a massa, que eu vou precisar saber quanto que foi a massa disso tudo, eu vou passar a gravidade para o outro lado. Se ele está multiplicando a massa, ele passa para o outro lado dividindo. E a partir daí, que eu vou ter esta fórmula, eu vou pegar e substituir os valores. Eu sei que a minha constante é 9, o meu deslocamento, como ele é 5 centímetros, ele é o equivalente em metros a 0,05, tá? E eu vou dividir isso pela gravidade, que é 10. Ao multiplicar 9 vezes 0,5 e depois dividir por 10, eu vou chegar a um valor de 0,045 kg, que é o equivalente a 45 gramas. Lembra que eu falei para você que cada bolinha tinha uma massa de 15 gramas e que isso seria útil? Pois então, se tu tem um total de 45 gramas, basta que você pegue, para saber a quantidade de bolinhas, você vai dividir os 45 por 15. Logo, quando você divide 45 por 15, que é o valor de uma bolinha, você vai ter ao todo 3 bolinhas que foram acrescentadas a essa mola. Logo, o resultado correto é a letra B. É isso aí, pessoal. Já estamos quase chegando ao final das nossas atividades. A próxima atividade que eu estou colocando hoje para vocês é a última. Ela vai encerrar todo o nosso ano letivo, tá bom? Vocês vão resolver e na próxima semana me entregar essa atividade. Assistam os vídeos que eu estou disponibilizando para vocês, para que vocês tenham um entendimento maior antes de fazer a atividade.
e me envie. Não esqueça de identificar o nome e a turma para que eu consiga fazer a frequência de vocês. Tá, gente? Um abraço.